E aí, senhores, tudo bem? Bora lá então, ó. Continuando aqui os sistemas, os agrossistemas, né? A Revolução Verde. O seguinte, então, tudo antes da Revolução Verde pode ser basicamente considerado como agrossistema tradicional. Por quê? É exatamente a Revolução Verde quem vem trazer então as inovações, as principais inovações que nós temos hoje, né? Mas tome um pequeno cuidado porque algumas inovações elas surgiram lá na década de 50, mas hoje elas, digamos assim, evoluíram de novo. Um exemplo para vocês. A gente tinha sementes híbridas, né? Uma semente híbrida é feita a partir da cruza, então, entre duas variedades. Agora, hoje nós temos as sementes transgênicas, então nunca se confunda, tá? Esse primeiro período, esse primeiro momento aí, até a década de 70, até os anos 90, a gente não fala então de sementes transgênicas, beleza? Mas bora lá então, ó. A gente vai ter então na década de 50 nos Estados Unidos e chega aqui no Brasil, né, na década de 70 de um jeito meio tímido, né, só para quem tinha bastante dinheiro, os desdobramentos da Revolução Verde, né? O que vem a ser a Revolução Verde? A Revolução Verde ela vai tentar desenvolver então o modo de produção no campo. É exatamente o que você está pensando. Se você pensou que esse modo de produção do campo é tipo, sei lá, um Fordismo para o campo, né? É basicamente isso. É você criar então maneiras de você driblar algumas questões da natureza e acabar aumentando a eficiência então da produção no campo, beleza? Então, como que você faria isso? Bom, algumas coisas assim bem básicas, né? Tipo assim, ó, nossa, não chove, o que eu faço? Uma oração? Não, faça uma irrigação, né? Tipo assim, nossa, minha planta demora muito para crescer, né? Tipo, o que eu quero produzir vai demorar muito até chegar no ponto. O que eu faço? Tento melhorar, tento fazer cruzas então entre outras variedades, né, para que eu consiga, digamos assim, isolar essa característica e assim por diante, né? Nossa, tem muita praga na minha plantação, o que eu faço? Agrotóxico, né? Não, o solo da minha propriedade é muito pobre, vou lá, fertilizante, né? E principalmente nós temos esses desdobramentos aí da Revolução Verde chegando aí, né, o acesso da população em geral no pós-Segunda Guerra Mundial. Você pode ver que nos Estados Unidos é logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Isso por quê? Porque a guerra, logicamente, é um evento bastante trágico, mas ela sempre vai trazer uma grande evolução. Todo país quer ganhar a guerra. Então, o que ele vai fazer? Ele vai exatamente investir pesado em pesquisa. E aí você até pode se perguntar, fala, gente, mas o que tem a ver o campo com guerra, né? Bom, se você pensar nas armas químicas, né, que na Segunda Guerra Mundial não foram utilizadas, mas você pode ter certeza mais do que absoluta que todas elas estavam assim, ó, um tiquinho de serem utilizadas. Basicamente você precisa no mínimo pesquisar como matar de modo mais eficiente, né? E esse como matar de modo mais eficiente, você pode também passar para outra questão. Você já pensou se eu jogo uma bomba em um país em que eu acabo tipo matando o solo dele, que as plantas não vão conseguir se desenvolver? Simplesmente eu vou acabar com o meu inimigo porque ele não vai conseguir produzir, né? O seu alimento vai acabar. Ou seja, sim, essas pesquisas foram feitas e tanto é que descobriram como matar diferentes tipos de coisas, né? Então, exatamente a gente vai ter como primeiro desdobramento a aparição dos tratores, né? Dos insumos mecânicos, então tratores, arados, colheitadeiras, né? Isso aqui é um trator que é anterior à Segunda Guerra Mundial. Então você bem pode ver que, meu, ele faz basicamente o trabalho de um cavalo, né? O cavalo puxa aí um arado com duas lâminas dessas, né? Ou sei lá, um boi.
mas a diferença é que o trator não vai envelhecer, o trator não vai cansar, se está quente, se está frio, o trator continua trabalhando normalmente, né? E daí, ó, a gente já tem uma coisa bem maior, bem mais complexa, já aí no período da Segunda Guerra Mundial. E aqui no Brasil, ó, esse aí é um exemplo já da década de 70, né? Já é um trator bem mais parecido com o que nós temos na atualidade, né? Até porque os tratores eles estão parecendo um tanque de guerra. Mas enfim, de tão grande eu quero dizer. Mas enfim, esse trator aí já é um trator muito mais eficiente, né? Um trator já muito mais forte, com a tecnologia mais complexa então nele, beleza? E é lógico que a gente vai ter também o desenvolvimento dos insumos químicos, né? E toda vez que um insumo químico, um agrotóxico, por exemplo, é utilizado, você tem a definição perfeita de qual é a ação dele, quais bichos ele mata, né? Se é pesticida, fungicida, larvicida, todos os cidas aí, né, do mundo. Então, logicamente que esses insumos aí, eles vão surgir e, meu, simplesmente a aparição deles, o primeiro momento deles, não é de todo assim positivo, devido à falta de noção dos agricultores, né, até às vezes dos próprios cientistas, né, da falta de testes de qual será a resposta, né, porque esse agrotóxico ele vai estar junto também com a planta. Então, tipo assim, imagina, isso aí é uma imagem atual, o cara tá passando veneno. Olha só todos os equipamentos de proteção dele, né? Esse aí é o tipo que você fala assim, meu, você não pode passar veneno assim não. Ele fala, até parece, rapaz. Isso aí nem os bichinhos que ele tem que matar, ele não mata direito. Então o cara acha que é normal, que é comum. Eu, por exemplo, já fui a roças que o cara que estava aplicando veneno, ele estava mexendo com um pau, lá um baita de um balde de veneno, aí o pau caiu lá dentro, e o que ele fez? Ele acabou de mexer com a mão mesmo, depois passa a água lá, já era, né? Ou seja, o número de mortes de agricultores aí ficou bastante grande, né? A gente tem também novas técnicas de produção, por exemplo, a irrigação, curva de nível, plantio direto, rotação de culturas, tudo isso então vai acabar aparecendo. Opa, peraí que eu pensei que tinha uma imagenzinha sobre isso, né? Mas a gente tem também o chamado desenvolvimento das sementes híbridas. Eu coloquei ali de novo que os transgênicos são atuais, né? Então como que você faz isso? Você tenta cruzar as espécies para conseguir separar a característica que é interessante. Por exemplo, o primeiro, o linha pura A aí, vai ser uma espiga maior. O linha pura B, ele vai ter mais grãos nele. E se eu conseguir cruzar os dois e aparecer uma espiga maior e com muito mais grãos? Nossa, esse aí seria o perfeito, né? Então essa aí é a semente híbrida, beleza? A gente tem também como consequência de tudo isso um relativo aumento da produtividade, né? Mas principalmente a gente costuma chamar a Revolução Verde de falsa revolução, porque na verdade, como ela aumenta em muitos custos para a produção, a gente vai ter o pequeno proprietário, o pequeno agricultor sendo expulso do campo, né? Então, na maioria dos casos, quando você vê aí, ó, o boia fria, principalmente dessa época aí, né, da década de 70, de 80, ele no final das contas ele acaba sendo basicamente expulso do campo, né? Porque esses pequenos produtores eles não vão conseguir ter acesso a essas inovações aí, né? A sua produção e produtividade acaba meio que sendo prejudicada, né? Até porque, ó, se você pensar que eu vou conseguir produzir muito mais, a própria ideia do capitalismo, né, da oferta e demanda, vai fazer com que o preço caia. Então só vai conseguir ganhar bastante dinheiro quem consegue produzir muito, né? Então os pequenos produtores eles vão acabar se endividando, vão acabar sendo expulsos do campo.
Por isso que, por exemplo, quando você vê o movimento Sem Terra, eles falam de terem sido expulsos do campo e tudo mais, e a gente fica meio que assim, meu, mas como assim? Então, é que na verdade os pequenos produtores, eles não tinham afinidade para ir trabalhar na cidade. Então eles acabam virando trabalhadores rurais, né? Os boias frias. E é lógico que nesse tipo de trabalho eles vão ganhar muito pouco, vão sofrer um esforço físico tremendo, né? Então, logicamente que essa não era a condição que eles queriam, beleza? That's all, folks. Não, não é tudo não. Calma aí que temos mais. A gente vai então agora partir para os agrossistemas modernos, né? Poucos são os materiais que fazem distinção entre complexo agroindustrial e o chamado agronegócio, né? O agribusiness, que é a mesma coisa que agronegócio. Por quê? Porque fica meio difícil de se fazer essa distinção, né? De fazer ela tão profunda. Mas os complexos agroindustriais, eles são a junção exatamente aí, igual está na palavra, né? Da agricultura com a indústria. Então eles vão simplesmente fazer uma busca constante pela redução da influência da natureza. Eles vão se aproximar o mais próximo possível das indústrias, beleza? Então, ó, por exemplo, você já se perguntou, tipo assim, eu sou até meio viciado naqueles ketchup da Heinz. Você já parou para se perguntar como que a Heinz consegue fazer o ketchup ter o mesmo gosto em qualquer lugar que você vai do Brasil, sendo que o tomate pode ser diferente, são solos diferentes, climas diferentes, variações diferentes, né? Como que eles conseguem? Bom, exatamente isso vai ser obtido através de elevadíssimos investimentos, uma busca constante, né, pela padronização, então, porque daí você consegue ter ali alguma coisa próxima, né? Isso aqui, ó, demonstra o nível de investimento desses grandes complexos aí agroindustriais. Eu posso ter uma região então muito que o solo é muito barato, o cara vai lá, compra uma pancada, só que aí ele pega e investe, né? Como ele consegue investir bastante, porque ele é um complexo agroindustrial, ele vai conseguir ter um retorno enorme. E outro detalhezinho sobre os complexos agroindustriais é porque eles, na verdade, eles acabam eliminando algumas pessoas aí do processo, né? Porque eles vão ter terra, eles vão plantar, eles vão processar o produto e boa parte das vezes o produto já sai da sua indústria pro mercado, né? Então ele vai conseguir acumular uma grande série aí, né, de intermediários e ele vai conseguir ganhar todo esse dinheiro, né? A gente vai ter os grandes sistemas, como por exemplo o que eu tinha mostrado lá de irrigação, aquilo lá se chama pivô central, porque é uma estrutura central e tem toda a irrigação que gira em torno dela. Então, por isso que formam aqueles círculos, né? É caro pra caramba, né? Imagina o tamanho de um trator desse aí, ó, também é muito, muito caro. Então, raramente você vai conseguir ter algum investidor, alguma pessoa que consiga comprar, porque para você plantar, você não vai precisar só do trator, né? Você vai precisar do trator, do arado, enfim, de uma infinidade de coisas. Você vai precisar da colheitadeira e assim por diante. Então, esses complexos aí, eles conseguiram juntar tudo, né, e criar estruturas aí imensas, né? Essa imagem aí, ó, é de um frigorífico, né? Olha lá, Pamplona. E, meu, como que você consegue criar, montar um negócio desse, né? Na maioria das vezes, esses caras aí, ó, eles têm lá os seus produtores que são cadastrados, porque eles compram, fazem análise da carne e tudo mais. Alguns fazem até exigências
com qual tipo de ração ou de pastagem que o animal deve ser tratado e assim por diante, né? E eles conseguem simplesmente padronizar. Então, tipo assim, enquanto em uma indústria a lógica é você juntar todas as peças e montar o produto, em um frigorífico desse aí, a lógica é o revés, né? Ou seja, você pega lá o produto inteiro, que seria o boi, e simplesmente pica ele, divide ele. E daí, quantos bois, quantas vezes, insignificante. Na verdade, a ideia aí do negócio é funcionar sem parar, né? Mas como é frigorífico, como trabalha com alimento, eles precisam parar à noite para limpar, desinfectar tudo, né? Mas sim, muito se pressiona para que os frigoríficos, por exemplo, funcionem 24 horas por dia, entendeu? Ou seja, esse negócio da limpeza aí a gente vai fazendo, né? E eles têm força para isso, viu? Não fazem isso por quê? Porque o sistema internacional acabaria não comprando ou então criando algumas barreiras para eles, né? Os transgênicos, por exemplo, esse é o setor que é o grande responsável pelo seu desenvolvimento, né? Os complexos agroindustriais. Porque, como eu disse para vocês, eles são gigantes, né? A indústria alimentícia, que é dominada aí por umas 3 empresas, né? Os laticínios, né? As destilarias, todos eles então são gigantes do setor, né? Em sua grande maioria são transnacionais com grandes capitais aí abertos em bolsas de valores, né? Ou seja, eles vão conseguir tirar o produto primário, transformar ele e levar para o mercado. Em alguns casos, até os mesmos investidores estão lá presentes. Só para vocês terem uma ideia, ó, né? A BRF, né? Brasil Foods, a Monsanto, a Aurora, a Seara, a Cerati, todos eles aí então estão dentro de associações que regulamentam esse setor, né? A União da Indústria da Cana-de-Açúcar, Bunge, Raizen, Telios, né? Biosev, São Martin, todos eles gigantes, né? Sindicato Nacional da Indústria de Alimentos Animal. Você pode até estar se perguntando, por exemplo, o seguinte, ó, a Bayer. O que a Bayer está fazendo aí no meio? Bom, a Bayer, ela produz uma infinidade aí de implementos, né? Que vão sim estar relacionados com essas gigantes, né? Tipo a JBS, né? Nestlé, Purina, falou, nossa, mas é produção de ração para cachorro e tudo mais. Então, eles vão investir pesado, né? Os caras vão lá, pegam o produto, transformam ele e já entregam lá no mercado. E isso quando os caras já eles mesmos já não vendem também, né? Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal. Para a defesa vegetal é ótimo, né? Olha só, Eurofarma, Cargill, Bayer, todos esses vão ser grandes produtores aí de agrotóxicos, né? De implementos também mecânicos e assim por diante. Beleza? Ó, Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal. Para a saúde animal. Chega a ser até engraçado porque, esses caras produzem de tudo, inclusive alguns agrotóxicos que eles produzem, comprovados aí, que podem dar câncer e tudo mais, né? Os caras, gente, a parte de saúde não é bom vocês colocarem aí. E daí o irmão, né, do complexo agroindustrial, que é o agronegócio, que também é chamado de agribusiness. Logicamente que a grande diferença é que um é em português e o outro é em inglês, né? Mas aquela coisa, você chama de agronegócio aqui no Brasil porque os pequenos proprietários eles não vão conseguir falar agribusiness, né? E principalmente o que a gente nota é que o agronegócio ele sempre tenta passar essa imagem aí, ó, tá vendo? É tipo assim, ó, é o cara do campo, mas produz em grande quantidade, com tecnologia, é sempre um negócio moderno, né? Tipo assim, a versão da propaganda de margarina, né? Mas para o campo. E assim, o que é notável? O que é notável é que o agronegócio vai ser o grande negociador do Brasil das commodities. E qual que é o problema de uma commodity? A commodity ela começa a ser vendida antes de ser plantada, né?
Então, simplesmente as variações do preço aí acabam chegando para o consumidor final. E os caras eles estão atrelados, porque eles já venderam basicamente a sua produção. E como é que ele basicamente já vendeu a sua produção? Bom, a parte do dinheiro que eles pegam em bancos e tudo mais para fazer financiamentos aí para a produção, ela vem exatamente dessa venda já que já ocorreu, né? O problema, por exemplo, do arroz ser uma commodity é porque a gente já vendeu a nossa produção de arroz. Então, quando que o preço do arroz vai cair de novo no Brasil? Na próxima safra, né? A safra do arroz é no período de inundação, no período de cheia, ou seja, só no verão. Então, acostume-se com o preço do arroz nesse valor e até podendo aumentar, né? E daí, o que, que nós teremos? O agronegócio, na verdade, ele é formado por pessoas, né, que são grandes investidores. Por exemplo, um deles é o Blairo Maggi, que já foi ministro da Agricultura, né, é o maior produtor individual de soja do planeta. Né, o cara faz coleção de avião, não é de brinquedo, avião mesmo de verdade. Eles vão ter então uma grande mecanização, um grande investimento em tecnologia para aumentar a sua produtividade, só que esse setor, a grande diferença dele é que ele vai ter uma grande influência política, né? Você bem pode ver, esse aí é o Bolsonaro na campanha para a última eleição. E por que ele está com chapéu? É quase impossível ignorar esse sorriso estranho dele, né? Não dá para saber se ele tá dando risada ou sei lá, se deram uma facada nele. Mentira, tô brincando. Mas assim, ele tá de chapéu exatamente porque ele tá sinalizando pro agronegócio que sim, eu estou junto com vocês, né? Pode queimar tudo que eu vou fazer de conta que não vejo. Mentira, ele não falou isso. Ou falou. Então, na verdade, o que que acontece? Ele precisa do apoio porque o agronegócio, a bancada ruralista, né, se vocês já ouviram falar do BBB, né, a bancada do boi, da bala e da Bíblia, né, e daí a do boi é exatamente o agronegócio, né, eles são monocultores que visam o mercado externo, mas tem um grande investimento em tecnologia, entendeu? É aí que está a diferença para o Plantation. Só isso, eles têm tecnologia, né? Mas é basicamente fazer o que os portugueses já fizeram aqui uma vez. E daí, logicamente, que esses caras têm tanto dinheiro assim, eles vão trabalhar com agricultura de precisão. Né? A agricultura de precisão, o próprio nome diz, ela vai ser precisa. Ela vai demonstrar para você o que o solo precisa, o que a planta precisa, se vai chover ou se não vai. Né? Então é um conjunto de tecnologias exatamente para aumentar a produção e produtividade da sua plantação, da sua criação de gado, né? Do que você estiver então trabalhando, produzindo. Né? Aqui eu coloquei essa também só para vocês terem noção de algumas que fazem parte, ó, a Associação Brasileira do Agronegócio. Né? Preste atenção que essa é a única que vai ter os bancos aí dentro. Olha só, Banco do Brasil, Sicredi, Itaú, Santander, né? A própria Bolsa de Valores do Brasil tem uma participaçãozinha, né? Por que que isso vai acontecer? Bom, isso vai acontecer porque esse aí é o setor que quando você fica sabendo que teve perdão de dívida para produtores rurais, não foi para a agricultura familiar, foi para esses caras aí. Por quê? Por que você acha que eles fazem propaganda, por exemplo, no intervalo do Jornal Nacional? É exatamente para que a população vincule a eles a pessoa que produz o alimento que ela está consumindo. Mas principalmente essa alta do arroz acaba demonstrando para a gente que não é bem assim, né? Então, na verdade, eles tentam passar essa imagem de tecnologia, de modernidade e tudo mais, é o setor que alavanca o Brasil e tal, só que não é exatamente isso, né? O setor do agronegócio, ele gera pouco emprego, cada vez menos, né? Quanto mais tecnologia é empregada, menos
serviços serão gerados. Ele está relacionado exatamente com o mercado externo, por exemplo, o real tendo aí uma desvalorização bastante grande, fica muito mais interessante para eles exportarem. E eles querem isso, né? Eles querem isso. O grande problema é que para os consumidores, né, a própria pandemia já mostrou isso para a gente, nós somos muito dependentes de tecnologia externa. Então, para nós consumidores, tudo acaba ficando mais caro, né? Ou seja, para nós não é muito vantajoso. Então, se você tivesse influência política e fosse um dos caras do agronegócio, você pediria para o Paulo Guedes, para alguém tentar... Fala, gente, deixa o real, deixa bater 10 conto, né? Tipo assim, para comprar $1, R$10. Por quê? Porque para ele quer dizer mais dinheiro, exatamente. Beleza? E daí a gente chega até a agricultura familiar. A agricultura familiar é o que o agronegócio quer que você associe a eles, né? Porque a agricultura familiar é o trabalho da família no campo, né? Ele vai ser o resquício do pequeno proprietário. Então, logicamente, que eles vão conseguir, a duras penas, se manter. Então, tipo assim, quanto de tecnologia a agricultura familiar utiliza? Eu coloquei até aí, entre aspas, né, a mecanização possível. Por que possível? É o tanto que é possível eles gastarem, né? Porque esse cara vai viver na corda bamba. Porque qualquer dívida dele e tudo mais, tá, o banco vem, ó, rapela as terras dele, né? Então, é a família mesmo produzindo e trabalhando no campo. Logicamente que eles possuirão pequenas propriedades, né? Estão relacionados com a policultura, e daí a gente tem alguns índices aqui, né, bem simples para você entender. Ó. Agricultura familiar alimenta os brasileiros, 4,3 milhões de estabelecimentos. Então, fala, nossa, mas tem tudo isso de sítios e tudo mais no Brasil? Então, as pequenas propriedades, sim, são bastante numerosas, mas o tanto de terra na mão deles é pequena, né? 74% da mão de obra no campo, então, é da agricultura familiar, né? 33% do valor bruto da produção agropecuária. Então a gente vê, ó, 74% da mão de obra e só 33% do valor. Sim, por quê? Porque os grandes proprietários vão ter muita tecnologia, né? E a produção deles sim vai ser bastante valorizada, principalmente quando você vende para o exterior, né? No dólar, no preço que está. A agricultura familiar produz, note isso, 70% do feijão que é consumido no Brasil, 83% da mandioca, tá certo que a gente nem come tanta mandioca assim, 69% das hortaliças, 58% do leite. Esse dado aí é muito importante. 51% das aves, né? Ia ser legal se tivesse do arroz, mas eu não achei do arroz. Quanto por cento do arroz que é produzido pela agricultura familiar. E daí, o que ocorre? Em boa parte dos casos, a agricultura familiar ela vai estar bastante relacionada com a agricultura orgânica, né? Então, uma parcela deles vai produzir o orgânico, né? Mas uma coisa que é notável, principalmente na cesta dessa aí, ó, é que você tem uma grande variedade. Então, a policultura é uma das coisas que vai ocorrer, então, na agricultura familiar. Ah tá, eu já pulei aqui, eu nem vi. Olha isso. Ah tá, pulou aqui, ó. E daí a gente chega na agricultura alternativa, que será a última divisão aí dos agrossistemas modernos, né? Agricultura alternativa que por escolha própria ela se afasta então de agrotóxicos, transgênicos, qualquer tecnologia que esteja relacionada a isso, né? Ela vai utilizar as chamadas sementes crioulas. Por que crioulas? Porque são criadas por eles, né? Na verdade, você tem aquela manutenção, então, de sementes, né? Os caras, eles não vão na agricultura alternativa nunca
ir lá e comprar uma semente transgênica. Eu não sei se você já fez isso, mas, por exemplo, nos mercados que tem lá os pacotinhos para vender semente, se você já viu, vai lá, dá uma olhada e vê atrás dele se tem um T amarelo. Amarelo não, né? Ele é preto, mas está no meio de uma placa amarela. Você vai ficar embasbacado com o quanto é difícil achar os que não são transgênicos. Então, até para as pessoas produzirem em casa, eles estão vendendo sementes transgênicas, né? É um pouco mais caro, mas principalmente o resultado é muito mais certeiro, ou seja, ela vai se reproduzir, né? Então, simplesmente o que se nota é que empresas que produzem sementes, a tendência delas para o futuro é que elas irão dominar o mercado de semente do mundo. Então, se você tem, por exemplo, um pé de laranja na sua casa, sei lá, chega alguém da Bayern e fala assim, você tem que me pagar esse pé de laranja aí. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu tenho pé de laranja em casa, só isso. Cara, não, essa laranja é minha, conheço a variedade, né? Você tem que pagar. Como assim? É possível um negócio desse? Então, cada dia mais possível, beleza? Então, a gente vai ter, né? Você bem pode notar aí na cestinha, olha o tamanhozinho da cenourinha. Eu sou apaixonado por cenourinha pequenininha, né? Essa aí é uma produção orgânica de modo visível, né? Tá na cara que é uma produção orgânica. E você acaba tendo, então, ela ocorrendo nas pequenas propriedades, né? Você tem também uma baixa produtividade e daí você precisa compensar isso com um maior custo. Por isso você chega lá no mercado, tem aquela cenoura desse tamanho aqui, né, que você não sabe se você come aquilo, se você usa de cacetete, enfim, né, dá para você construir um telhado com uma cenoura daquela, e daí depois tem uma outra cenourinha assim, né, aí você fala, nossa, essa aí deve ser chaveiro. A cenourona assim, você vai lá e olha, tipo R$1 o quilo. A cenourinha assim, você vai lá e olha, é tipo R$7 o quilo. Você fala, minha nossa, gente, mas qual que é a diferença de uma para outra? Bom, eu acredito que se você fizer uma experiência, você cai de costa. Que é, por exemplo, pega uma daquela grandona e uma da pequenininha, tá? Aí você chega na sua casa, lava ela certinho e tudo mais, tal, né? E morde uma, come, morde a outra e come. A pequenininha você vai olhar para ela e falar assim, minha nossa, gente, o que aconteceu aqui? Né? Parece que pegaram o sabor da cenoura de verdade e colocaram na cenoura. E a outra parece que encheram de água e ar, né? Parece que inflaram ela. Então, a agricultura orgânica, ela vem ganhando bastante espaço, né? E eu acredito que seja um movimento assim bastante normal, bastante comum, que em pouco tempo a nossa população coloque na sua cabeça o seguinte, se eu cuido da minha alimentação, se eu faço academia e tudo mais, por que eu como um alimento transgênico, que eu não sei exatamente qual vai ser a resposta pro meu organismo, e acabar utilizando o orgânico, né? Eu acredito que seja um caminho bem próximo de não ter volta a isso, né? Seja uma tendência verdadeira. Pelo motivo deles não utilizarem agrotóxicos, né, um dos símbolos da agricultura orgânica ou alternativa são exatamente as estufas. Então eles vão produzir assim, né, tudo fechado. Por quê? Porque se fosse aberto, você teria muitas pragas. E daí, toda vez que existe uma praga em um plantio aí de agricultura alternativa, eles vão tentar utilizar os implementos aí para controlar essas pragas, eles são orgânicos, né? Não sei porque eu lembrei de um negócio, meu pai tinha um pé de acerola em casa, e aí começou a dar um monte de como é que chama? Pulgão e tudo mais, e aí falaram para ele fazer uma água com fumo, né? Tipo, sabe, fumo mesmo, daqueles que o povo fuma na roça. E aí meu pai fez e jogou, impressionante, limpou o pé, ficou a coisa mais linda do mundo, né? E é lógico, as acerolas não ficaram com gosto de nada, tá? Ou seja, é esse tipo de controle de praga natural que ocorre, né? Ou então, tipo assim, se dependendo do que você vai plantar,
você cria algum animal que coma a praga que é mais comum para aquele plantio, né? Então existem aí diversas alternativas, beleza? Então, senhores, ó, beijão para vocês, até mais, bons estudos, tchau, tchau.